E aí pessoal, beleza? Bem-vindo agora à minha mesa de trabalho aqui. É uma mesa um pouco bagunçada, mas faz parte do processo. E hoje eu só vou te dar uma dica assim, para estudar para prova, quando você tem prova sobre campo elétrico. Campo elétrico é um dos assuntos mais complicados que se tem na física do ensino médio, porque é uma abstração, assim, você tem que imaginar um monte de coisa, né? Mas a ideia é assim, imagina que eu passo essa caneta no meu cabelo e aí chego ela perto de um pedacinho de papel. É para comprovar se a caneta ficou eletrizada ou não. Então o processo de eletrização por atrito. Não, hoje não está um bom dia, estou gravando um dia que está úmido, não está funcionando essa eletrização, mas a gente vai ter um momento de, assiste depois a aula, experiências de eletrização, é bem legal para ver isso. Mas o que representa esse campo elétrico? Um campo elétrico é uma região que está sob influência de cargas elétricas. Se você pensar, um campo de futebol é uma região que está sob influência de uma partida de futebol. Um campo de batalha é uma região que está sob influência de uma guerra, de uma disputa, de alguma coisa. Então, o campo elétrico é isso. Tem uma região que está sob influência de cargas elétricas. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma chamada carga geradora aqui. Um corpo foi eletrizado com carga positiva. O que eu vou fazer agora? Para testar o que aconteceu, para saber se esse corpo está eletrizado ou não, eu vou soltar uma carga de prova aqui, ou seja, uma carga que vai testar isso, que seja uma carga positiva também. O que aconteceria com ela? Ela ia ser repelida, né? Essa repulsão vai deixar para a gente aqui um rastro, ou seja, vai deixar uma trajetória aqui que aquela carga positiva descreveria caso fosse abandonado nessa região. Isso é um amuleto que a gente tem, uma muleta, na verdade, né? A gente tem para quê? Para representar o campo elétrico. Então daí, ó, numa outra região, se eu soltasse a carga aqui, ela seria repelida para lá. Se eu soltasse aquela carga positiva aqui, ela seria repelida para lá. Essas linhas que eu estou desenhando, elas são chamadas linhas de força. O que elas representam? Representam trajetórias de cargas positivas colocadas nessa região e mostra o deslocamento dessa carga, o trajeto que ela seguiria. É uma representação. Qual a finalidade dela? Representar o campo elétrico. Quer ver? Se essa minha carga geradora agora fosse negativa, eu ia colocar nessa região aqui uma carguinha positiva. Ela ia ser atraída. Aqui ela ia ser atraída também. Aqui ela ia ser atraída. Todos esses pontos aqui provocariam uma atração daquela minha carga de prova positiva. Então, essas linhas aqui, elas determinam o campo elétrico também. Não é o campo elétrico, não é um vetor campo elétrico, mas é uma linha que indica o que está acontecendo naquela região. Quer ver para que serve isso? Ó? Se você pegar agora uma região marcada desse jeito ainda. Eu pego aqui uma região do espaço que tenha linhas de campo desse jeito. Essas são as linhas de força nessa região. E eu vou marcar dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B. Então, eu sei que essas linhas de força elas estão saindo desse lado esquerdo e indo para o lado direito. Da onde a linha sai, a carga geradora é positiva. Onde a linha entra, a carga geradora é negativa. Daí eu descobri isso, ó, que desse lado é positivo, que desse lado é negativo. Essas linhas ainda têm mais uma função. Quer ver? Se eu marcar uma região onde está o ponto A e marcar uma região onde está o ponto B, se eu colocar a minha mão, ou colocar um objeto qualquer aqui, se você ver, eu vou pegar um cartão aqui. Ó. Se eu colocar esse cartão nessa posição, as três linhas passam por dentro do cartão. Se eu trouxer para cá, uma linha só passa por dentro do cartão. Então, imaginando que esse cartão fosse uma rede, uma peneira, a quantidade de linhas que eu pego nessa região é maior do que eu pego aqui. Ou seja, quanto mais afastadas as linhas estiverem umas das outras, menor vai ser a intensidade de campo. Então eu posso dizer que a intensidade do campo no ponto A é maior que a intensidade do campo B. Por que isso? Porque a distância das linhas, daí a gente fala assim, ó, a densidade de linhas no A é maior que a densidade de linhas no B. Eu ver se fosse assim agora, uma região de campo elétrico desse jeito aqui, ó, linhas entrando lá num determinado ponto. Aí eu vou marcar de novo um ponto A e um ponto B. Eu continuo com as linhas saindo da minha esquerda, então positivo, entrando na direita, então negativo. Onde o campo vai ser mais forte agora? Pensou bem? Parabéns. Onde eu tiver maior densidade de linha. Então na região do B eu tenho uma maior densidade de linha. Então a gente vai ter aqui o campo elétrico. A intensidade do campo elétrico em A agora é menor do que a intensidade do campo elétrico em B. Tá ok? Isso é uma primeira visão, assim. E ainda a gente pode ter um campo elétrico uniforme. Adivinha como será o campo elétrico uniforme? Vai ser desse jeito aqui, ó. Meu Deus, coisa feia. Deixa eu desenhar de novo. Vertical para baixo. Agora eu estou tentando desenhar aqui, se você observar, ó,
linhas verticais para baixo, equidistantes. Essas linhas são paralelas, aí eu vou marcar o ponto A aqui e o ponto B aqui. O que vai acontecer? Em cima, da onde está saindo, é positivo. Embaixo, onde está entrando, é negativo. Joga. A quantidade de linhas que eu pego nessa região não é igual à quantidade que eu pego nessa? Então, a intensidade do campo elétrico no ponto A é igual à intensidade do campo elétrico no ponto B. Essas linhas, elas servem justamente para fazer esse mapeamento. Entendeu? Espero ter te ajudado. A gente vai ter outras aulas, procura lá depois outras aulas de campo elétrico, resolvendo alguns exercícios, mas aqui já é a base. Saber isso aqui é o início do assunto. Beleza? Abraço.